Olá, eu sou Jarra Santos e no vídeo de hoje vamos tomar conhecimento do depoimento de um dos inscritos aqui no canal. André Vinícius é um bauruense que no ano de 1997 teria tido um avistamento que serviu meio que como um divisor de águas na sua vida. Eu saí e fui vendo, olhei pra cima, o objeto estava aqui assim mais ou menos. Aí nós vamos fazer a trajetória, que é descendo aquela rua lá. É isso que vamos acompanhar juntos no vídeo de hoje. E se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e ative o sininho para você receber novas notificações de futuros vídeos postados por mim aqui nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos conhecer a história de André Vinícius, porque é aqui quem conta a história é você. Segue o vídeo. É de extrema importância ressaltar nesse vídeo que as cidades de Bauru, Botucatu e Ribeirão Preto, formando o famoso Triângulo do interior paulista, são as cidades onde mais são vistos objetos voadores não identificados, dentro do interior de São Paulo. No caso do avistamento do Vinícius, é algo que eu tenho conhecimento há pelo menos 2 décadas. A razão é que no passado trabalhamos juntos na mesma empresa e desde aquela época ele me conta essa mesma história. E hoje ele resolveu tornar público e compartilhar isso que ele vivenciou com todos aqui do canal. Boa tarde, meu nome é André Vinícius, tenho 44 anos e o meu relato ufológico de hoje é um avistamento que eu tive no ano de 1997, indo trabalhar. Era mais ou menos umas 5h30, 6 horas da manhã, deveria ser horário de verão que estava bem claro o dia, e nesse dia eu relatei, eu vi um objeto voador, né, que eu não consegui identificar. Eu sei como que é, mas assim, não é nada parecido com alguma coisa física, com alguma coisa tecnológica de hoje, que era um formato cilíndrico, redondo, cilíndrico, né, todo transparente. E esse objeto que eu vi, para vocês terem uma ideia, eu morava na época do Beija-Flor e trabalhava no Parque Vista Alegre, perto da casa do garoto. Então tem uma rua lá que você sobe ela direto e depois tem uma outra avenida, que é a avenida principal, a Raduan, só que onde eu vi mais forte foi na rua de baixo da avenida Raduan, que eu não me recordo o nome. Então eu saí da minha casa, olhando para cima eu já vi, era de lei eu chegar, na hora que eu saísse da minha casa eu já olhava para cima para ver se eu via alguma coisa, porque o amigo meu, Adelson, que aliás a gente trabalhava junto lá nessa época, ele sempre falava desde essa época aí, os relatos dele, outro relato de outras pessoas, então, sabe, eu ficava bem intrigado mesmo no assunto. E esse dia eu vi, aí eu olhei para cima e eu vi esse objeto e com medo de desfocar a vista nele, sabe, de olhar para o outro lado e ele sumir assim, eu fui andando olhando para cima, o trajeto inteiro, até eu chegar nessa rua que eu falei pra vocês, comentando pra vocês que eu não sei o nome, eu preciso até ver o nome, que é pra baixo do Raduan ali no Santa Luzia. A rua que o entrevistado teria visto o objeto mais próximo e com maior clareza é a rua Walter Beraldo. É a rua que praticamente faz a divisória entre o bairro Santa Luzia e o núcleo Beija-Flor. E aí eu vi uma mulher na minha frente. Aí eu falei, puxa, eu vou falar pra essa mulher, né? Vou falar pra ela dar uma olhada pra cima pra ver se ela tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo. Só que eu fiquei com medo de a hora que eu desviasse o olhar dela e, né, para poder falar, ou desviasse o olhar do objeto pra poder falar com a mulher, esse objeto sumisse, então eu não falei. Então eu fui indo, até no meu local de trabalho. Chegando no meu local de trabalho, a hora que eu chamei o pessoal pra fora lá, eu já não vi mais nada. Entendeu? Foi o medo que eu tinha de acontecer. E, cara, foi impressionante. Daí na época você estava com que idade quando aconteceu isso? Eu tava com 20 anos. Foi em 97 isso aí. 97. 27, 20 anos de idade.
E qual que você poderia dizer assim, qual é a distância que você daria para esse objeto do ponto da onde você estava até a altura que esse objeto se encontrava? Cara, é impressionante, né, cara? Como a gente estava conversando antes, você perguntou para mim antes. E a hora que eu saí da minha casa, ele estava bem alto. Estava bem alto mesmo, era só um pontinho transparente no alto, só conseguia ver. A hora que eu cheguei nessa rua onde eu vi a mulher lá, que eu queria falar com ela, mas eu fiquei com medo, ele já estava mais ou menos uns 200, 300 metros de distância. Ele estava bem próximo mesmo, assim, sabe? Eu consegui ver, assim, a olho nu mesmo, assim, o que era. Foi bem próximo de mim mesmo, bem próximo mesmo, de verdade. E até eu chegar lá na RB, no serviço que eu trabalhava. Também chegando lá, ela estava bem próximo também. Porque na maioria das vezes o avistamento de OVNIs, isso é quase que um padrão. A maioria das vezes eles duram um minuto, geralmente 1 minuto no máximo, quando chegam, né? Quando é avistamentos dessa natureza que você está contando. E pela distância que ele se aproximou, próximo dessa avenida, ele não emitia nenhum som. Você percebeu algum som, alguma coisa assim? Som nenhum, zero, sem som. Só o aparelho mesmo lá, o objeto, né, rodando assim, bem devagarzinho, rodava assim, bem devagarzinho mesmo, e parece que estava me acompanhando assim, ó, rodando devagarzinho, mas sem som algum, sem som nenhum. E você acredita que nos próximos dias, ou você na época escutou alguma coisa, se mais alguém viu, você escutou algum comentário nos dias seguintes depois disso? Na época eu não ouvi falar mais nada, né? Porque assim, eu quase não comentei mais com o pessoal do serviço lá mesmo, onde você lembra, né, tudo. Mas depois eu não ficava comentando com mais ninguém, né? Não falei pra mais ninguém. O impressionante foi que agora, vai fazer um mês atrás, 20 dias atrás, eu estava assistindo um programa na minha casa lá, do canal fechado, e se não me engano acho que era no Discovery Channel, Discovery Science, uma coisa assim. E eu vi um relato. Poxa, cara, o relato da pessoa e o desenho era a mesma coisa que eu vi. Que essa pessoa viu, só não me recordo onde que ela viu. Se foi no país mesmo aqui no Brasil, se foi em outro país. Mas era a mesma coisa que eu vi, essa pessoa estava dando o relato dela. Vale a pena lembrar que em 97 nem tinha internet ainda, né? Não tinha. Nem tinha internet ainda, não tinha chego ainda. Não tinha esse ganho da internet. E isso fazem, né, se foi em 97, isso fazem 24 anos que aconteceu. 24 anos atrás. E ainda é nítido até hoje essa imagem que você viu. É nítido, se eu ver, se eu pegar uma caneta, alguma coisa que eu desenho, se eu ver algo parecido que nem aconteceu, que eu acabei de falar, que eu vi no programa de televisão, eu falo, pô, foi isso aí que eu vi. É nítido. Eu vi nítido mesmo. Como se um ônibus virasse a rua ali, eu sacar que é um ônibus e eu ver se eu saquei que é o objeto voador. Aqui é o beija-flor. Quando eu saí desse portão aqui, eu saí e fui vendo, olhei pra cima, o objeto estava aqui assim mais ou menos. Aí nós vamos fazer a trajetória, que é descendo aquela rua lá, que nós vamos descer, ela vai subir, aí vai chegar no ponto certinho mesmo, onde eu avistei aqui, uns 200 metros de distância. Que é onde ele estava mais baixo, né? Onde ele estava mais baixo, que ele já estava bem alto. Aí lá em cima ele ficou mais baixo. Beleza. Então, Lial, eu subi aquela rua ali, ó, tá vendo? O carro tá descendo, o carro subindo. No que eu virei ali, virou uma senhora nessa outra rua aqui, certo? Eu peguei, eu adiantei meu passo para poder tentar falar para ela e sempre olhando para cima. Só fiquei com medo de, ao chegar perto dela, for falar para ela, o negócio sumir. Ele tava mais ou menos na direção do poste aqui da igreja, aqui, tá vendo? Tem um poste, uns 2, 3 metros para frente aqui, uns 200 metros para cima. E eu continuei minha caminhada aí no reto, até lá na frente, naquele muro verde lá. De lá eu subi e rasguei lá pro serviço. E isso aí foi mais ou menos que horas então? Foi umas 5h30, umas 6 horas da manhã mais ou menos. O dia tava claro já. Por isso que eu falei, deveria ser horário de verão, tava bem claro o dia. E só que eu consegui ver nitidamente o que era. Beleza, maravilha. Aqui esse é o ponto que você viu ele mais baixo. Esse é o ponto que eu vi mais baixo. E lembrando que até na onde você chegou no serviço lá, você ainda estava avistando o objeto. Estava avistando o objeto. Então ele estava indo no mesmo sentido, coincidentemente, o mesmo sentido que você estava indo. No mesmo sentido que eu estava indo. E aconteceu aquilo que eu falei para você, a hora que eu entrei, chamei algumas outras pessoas para vir, já não vi mais nada. Entendi.
Velocidade bastante lenta. Lenta, lentíssima. A minha velocidade de andar. Tipo, a gente caminha mais ou menos 7, 10 km por hora. É isso aí. E olha que eu tava mais ou menos, um piquinho que eu tava na ansiedade de chegar logo lá para poder mostrar para alguém. Beleza. Um detalhe que acabou não sendo dito pelo nosso entrevistado, mas eu posso acrescentar por conhecer bem a história que está sendo narrada por ele, é que esse objeto tinha aproximadamente, segundo a visão do Vinícius, 140 metros de comprimento. Isso seria o mesmo que o dobro do tamanho de um Boeing 747. E você tem mais algum, após esse avistamento, você não teve mais nenhum, você não viu mais nada que pudesse chamar a atenção? Eu tive mais um, foi aquele que eu falei pra você, até que eu também fui da mesma coisa. Eu fui da minha casa, só que daí já estava de noite, né, no caso. Eu acho que o horário já era diferente, ou não lembro se eu entrei mais cedo, era 5 horas da manhã, eu entrei mais cedo. Até que eu saí, fui correndo ainda, chegou lá na empresa, eu chamei todo mundo, você se lembra disso, né? Que eu chamei todo mundo, até que tava o Oscar, a Rose, a Cidinha, o pessoalzinho tudo lá, e vem cá, ver, todo mundo sala fora, aquele negócio, aquela bola de luz brilhando, ele ficava grande, diminuía, ficava grande, então ainda eu falei pra todo mundo, aí, tá vendo, vocês ficam zoando aí, ó, o negócio existe mesmo, mas todo mundo falando que era balão meteorológico, mas não era, que o negócio sumiu assim, do nada, assim, sabe? Aí depois disso aí, eu não vi mais nada parecido, mais nada, não tive avistamento de mais nada. A única coisa que eu vejo bastante são os antiais, né, que fala, né? Entiais, são os entiais que eu olho pra cima, isso aí eu adoro ver isso aí. Eu olho pra cima, eu desfoco a vista, se eu vejo 2, 3 assim, já mostrei já pra muitas pessoas também. Isso aí eu vejo bastante. Agora, avistamento mesmo de OVNI, tipo algum outro objeto voador não identificado, eu nunca mais vi. Mas assim, eu acredito muito porque eu vi. Eu já acreditava quando você falava, quando outras pessoas falavam. Não falar você para não, né? Mas quando as outras pessoas falavam, eu sempre acreditei. Aí eu não sei se a minha fé, né, sei lá, se o meu estado de espírito de acreditar bastante, eles apareceram para mim por causa disso. Só pra, sabe, me blindar mesmo de verdade. E agora eu acredito mesmo de verdade. Eu vi, e não tem que falar que eu não vi. Eu vi o negócio sim. De verdade mesmo. Podem me chamar que nem... Muitas pessoas hoje têm medo de ser taxado de louco, não sei o que. Eu sou uma pessoa idônea. Eu sou um cara tranquilo, tenho família, tudo, tenho filho, tenho meu trabalho, entendeu? Não tenho por que tá mentindo. Não tenho por que tá inventando. Entendi. Eu só queria que muitas mais pessoas acreditassem e vissem também. Então, na verdade, os dois avistamentos fortes que você teve foi nos anos 90. Nos anos 90. Que foi 97, provavelmente esse segundo, provavelmente foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano também. Se não foi no mesmo ano, foi 98, antes não foi. Sim. Não, foi 97 mesmo, porque... Não, foi 97. Foi os dois 97 mesmo. Você tem pessoas da sua família ou conhecidos que de repente viram algo dessa natureza, tirando o fato da gente, né, ser amigo já há tanto tempo, mas você tem mais pessoas que alguma vez relatou algo que aconteceu dentro de Bauru? Tem. Que você possa comentar para nós aqui? Tem sim, cara. Tem bastante pessoas, sim. Tem amigos meus, mas assim, o fato mais impressionante, assim, que, sabe, que me deixou com mais razão no que eu vou falar, foi da minha mãe. A minha mãe é evangélica. A minha mãe evangélica, ela saiu de madrugada, era 4 horas da manhã para colocar o lixo na rua, e ela viu. Ela olhou para cima, assim, ela viu em cima da minha casa, lá no Beija-Flor. Ela viu uma nave assim em cima, assim, e depois desse dia ela até comentou comigo, só eu nunca mais vou zoar o Adelson, né? Que muita gente chama você de Adelson, né? A gente chama você de Ra, mas chama você de Adelson. Nunca mais vou zoar o Adelson porque dessa vez eu vi, e minha mãe é evangélica. Minha mãe é evangélica e ela, sabe, ela brincava, ela zoava, mas a partir do dia que ela viu, ela parou. Ela falou, não, eu acredito, a partir de hoje que eu vi, eu acredito. E não tem só ela, tem outras pessoas também que não acreditavam, passaram a acreditar depois de ter visto, ter tido um avistamento. Mas ali no caso te passa até uma credibilidade maior, né? Por ser sua mãe ser e isso mãe. por você saber que era algo que não fazia parte da natureza dela. Exatamente. Exatamente.
E só mais esse detalhe, ela fala que ela viu esse objeto estava parado, você recorda? Porque faz tempo também. Faz tempo, também foi mais ou menos nessa época também, Certo. né? Se bobear, acho que foi até um pouco antes ainda, se não me engano. Mas assim, ela falou pra mim assim que o objeto ficou parado em cima da casa, planando, com uma luz forte. Ela colocou o lixo, a hora que ela olhou pra cima, assim, o objeto simplesmente sumiu do nada. Disparou assim. E novamente sem emitir som algum. Novamente sem emitir som algum. Depois eu vou conversar com ela direito, de novo, para ver se ela me dá mais algum detalhe, né? De repente estou falando uma coisa que estou deixando passar aí, ou não estou falando uma coisa, né? Estou deixando passar uma coisa, converso com ela certinho e passo para você depois. Mas assim, minha mãe, evangélica, que não acreditava, ela viu, passou a acreditar. Ponto, né? Ponto final. Entendi. Obrigado, Vinícius. Valeu pelo seu Ok, à depoimento. disposição.